Sejam bem-vindos às Histórias que Encantam. Mestre Coité! Pá. Satisfação, meu querido. Mestre É Adelmo. Cuité, né? Cuité. Mas Cuité. pra nós aqui A vida inteirinha. não faz diferença, não. Ah, bacana, mas eu não sabia. Falava Coité, Coité, Coité. Mas aprendi hoje, É. mais uma. Mas, mestre, brigadaço por estar aqui com a gente, tá? Fico muito feliz. Nada, que isso. Prazer falar com você Você tá bem? novamente. Porra, é uma honra. Sempre é uma honra inenerável. É. Inaderável, né? Quer dizer. A imagem tá boa? A voz tá legal? Dá pra escutar direitinho? Tô me escutando bem. Tá jóia. Mas tá parecendo bem. É, de vez em quando dá uma travadinha ou outra, né? Mas são coisas que nem você, nem eu, nem ninguém consegue controlar a internet. Tá seco aí, mestre? Já tomando aguinha aqui pra molhar a garganta. Eu tava com a ebulização agora há pouco, eu e minha filhinha. Muito seco aqui. E falando Entendi. todo dia, toda hora. É isso. Eu A garganta não aguenta. fico muito ressecado Mestre. quando saio usando máscara. É, né? No mato? Tranquilo. Não, quando eu saio e tenho que usar máscara, aí eu sinto um ressecamento na garganta enorme. Nossa. É porque circula aqui, né? Vira uma estufa. E o gás carbônico volta, tudo volta. É. Então você sente muito. É mesmo, é isso mesmo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Olha que loucura, quando você né? tem que comunicar, Terrível. falar com as pessoas de máscara, aí fica ruim mesmo. São novos paradigmas sendo construídos, né? É, ué. Agora a gente está aprendendo, tem que aprender um monte de coisa nova. O mestre Angoleiro, que é formado no mestre Bimba, no mestre Pastinha, no mesmo dia, Sim. mora em Brasília, ele mandou No mesmo uma dia? filmagem também agora há pouco. Hã? No mesmo dia? É, porque é o seguinte, ele contou essa história. Ele queria fazer Caporangola, que tinha muitos amigos da Caporangola. O pai dele era amigo do mestre Bimba. Você vai fazer regional. E ele foi para lá a contragosto. Ficava ali. Era um moleque novo, né? Que era brigão, que era coisa do jeitão só antigo, né? E que ia para Caporangola. Desculpa. O mestre Bimba tinha mais fama de lutador do que o mestre Bimba na época. Incrível, né? Que loucura. Na visão deles, porque na nossa a gente lê. A gente não vivia o que lá ia falar. Aí ele fugia do mestre Bimba para entrar com as pastinhas. Mas ele chamava ele pela orelha a ficar aqui. E ficava discussão. Anos. Aí pegou a simpatia dos dois. Aí não sei cargas d'água, não sei como é que foi o roteiro todinho, porque nem quanto tempo foi, o mestre Pastinha deu um título para ele, né? Deus diante você tá desse nível em diante. Aí o mestre Bimba travou. Acho que travou, né? Ah, tá ouvindo, porque dá uma travada na imagem, tudo bem. É que eu falei assim, porque aí embaixo da imagem tá travada. Ah, voltou. Aí o mestre Bimba ficou sabendo que o mestre Pastinha tinha dado o título para ele, chamou no mesmo dia e deu o título para ele também, de formatura. Eu tô me lembrando, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e vi ele falando sobre essa passagem, tanto no mestre Bimba quanto no mestre Pastinha. Mas eu não me lembrava dessa passagem de ter sido na mesma ocasião. Foi 2 dias, um foi de manhã e outro à tarde. Tem uns 3 ou 4 anos ele esteve aqui em Juiz de Fora. Ah, foi. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele veio aqui visitar o mestre João. O mestre João Polêmico. No polêmico. O João Polêmico é daqui da minha terra, né? Ele é daqui de Juiz de Fora. Daí mesmo. E aí ele se aposentou lá em Brasília e voltou para Juiz de Fora. Está morando aqui novamente. Então, numa ocasião, ele trouxe, veio o mestre Angoleiro, veio o mestre Cláudio Danadinho, veio uma turma dos amigos dele e fizeram uma roda aqui, foi bem legal. Que legal, que legal. É turma boa. Turma boa. Tanto é que o apelido dele de Angoleiro, quem deu foi o mestre Bimba. Mestre Bimba, é meu único aluno que joga Angola. Rapaz, quem dera Deus tivesse uma filmagem nesse dia, né? Puxa, veja. Não tem. Mas foi muito boa essa passagem com ele.
Foi, né? Foi muito, Foi? muito boa. Foi muito boa essa não, ele é passagem fantástico. com ele. Uma pessoa muito interessante. Ele é muito extraordinário. Eu tenho a sorte de conversar com ele todo dia. É quase todo dia, mesmo? por telefone, direto. Agora foi estar conversando. Eu tenho que parar para falar com o nosso amigo Coité. Ele está aqui assistindo por aí, ele. Ele fica escondido, ele é que nem um Batman. Legal. Legal. Mas, meu querido, vamos falar aqui de nós. Vamos prosear. Meu querido Coité, primeiramente, vamos prosear. Eu quero falar, quando eu te vi pela primeira vez, eu gostei de você de graça. Você deve ter percebido. Mas tudo tem a ver com coisas do passado. Você sabe que a PNL fala que toda experiência hoje, a mente procura experiências semelhantes no passado, para poder justificar aquilo. Isso é ciência. O próprio Platão fala, né, que tudo está no mundo das ideias. Você que o filósofo sabe disso. No mundo das ideias. Então não existe nada que eu criei. Tudo está lá. Eu só atraio as coisas e construo aqui baseado no que já está feito. Certo? Quando eu comecei capoeira, eu morava no Guará, em Brasília, e o Barto tinha um núcleo em Taguatinga. Entendeu? Hoje, é rápido chegar lá, mas naquela época, moleque sem dinheiro, e nunca tinha ido lá, como se fosse para Bahia hoje, a pé. Não tinha lógica ir para Taguatinga. E lá treinava Cal, e a galera todinha. O Cal acho que era professor ainda, contramestre, não lembro direito. Isso foi em 78, alguma coisa. Quando eu comecei, o Cal já estava lá. Já estava lá já há um tempo. Aí um dia a gente conseguiu entrar no ônibus, pegar o ônibus embaixo da roleta e deslocar, que era o Sesc de Taguatinga. Quando eu cheguei lá, aquele mundo de pessoas. Assim, antigamente, a gente tinha a Academia do Mestre Tabosa, por exemplo, aquele universo gigantesco de capoeiristas bons. Ia no Zulu, a gente se assustava, tanta gente boa. Ia no Barto, antigamente. Mas assim, é muito corda roxa, corda verde, os caras graduados, formados, professor, de uma infinidade enorme de variação de jogos e de qualidade, né? E quando eu cheguei nesse ambiente lá, eu era instrutor, eu cheguei e fiquei impactado, né? Aí começou lá, eu vi o pessoal, tinha lá o Neca, tinha o Caroço, a galera lá jogando muita capoeira, muita assim. E impacta, você sabe que o menino novo, de vez fica... Aí tinha um cara lá, ele era cunhado do Cal. Não sei se o Cal era casado com a irmã dele, ou se ele era casado com a irmã do Cal, não sei. Ele é cunhado. Se relacionava como cunhados, entendeu? A intimidade não sabe qual é. E era o Cutinga. Rapaz, eu vi esse cara jogar, eu paralisei, porque ele tinha um jogo em slow, ele tinha um domínio de jogo, controle de perna, de movimentação. Cara, eu ficava fascinado. Eu tenho umas fotos com ele, tive sorte. Ele tem o biotipo, só que era Black Power, né? E assim, fiquei sempre fascinado com ele, mas o jogo dele. Tinha outros caras bons também, violentos, o Cal, que era muito bom e tudo mais lá. Mas aquele cara, me impactou. Ele era mais velho do que eu, né? Hoje, eu tenho 58, hoje ele deve estar com 65 anos de idade, eu acredito. Suponho, né? Rapaz, aí um dia eu tava no Ciaão. Oi? Ele ainda está ativo na capoeira? Não, parou. Ah. Não, parou há muito tempo, Eu não vejo há 30 anos. Espero que ele esteja ativo, mas quando eu estava saí de Brasília, já tinha parado um tempo. Então não tive condição. Entendi. Aí um dia eu estava num evento, eu não sei aonde foi. Aí eu te vi jogar. Quando eu te vi jogar, eu falei, cara, eu curtinha direitinho. E lembrou na hora. Eu te falei, a mente procura lá no passado experiências iguais. Cara, eu falei, caraca, o teu biotipo, a cor da tua pele, tudo isso, faltava só o Black Power. E o jogo cadenciado, controlado, consciente, cara. E eu sempre quis jogar que nem ele. Só que eu era estabanado, né? Eu queria ser veloz. Entendeu? Acabei de sendo nem veloz nem nada. Mas sabe o que isso, tô tentando. Sabe quando tu tem um modelo assim, pô, eu quero ser que nem aquele cara? O moleque é assim, né? Sei. Aí eu tive... Então, fantástico. Eu tive jogar, falei, caraca, mano, então eu gostei de graça, pode sair. Aí depois vou te conhecer melhor. Infelizmente, nunca pude parar pra gente conversar com uma profundidade, porque os eventos não deixam, né? Então as lives agora me dá esse presente de poder conversar contigo. Entendeu? Eu tenho uma admiração muito grande, tenho um respeito muito grande. Entende? Então, mestre Coité,
Cuité. Vou aprender a falar teu nome. A gente quer saber, todos nós aqui queremos saber, como é que o senhor começou a capoeira? O primeiro lampejo, primeira impressão, primeiro olhar. Como é que foi isso aí pra gente, por favor? Então, mestre Adelmo, só retomando, nós nos conhecemos lá em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. No evento Nossa Pindamonhangaba. Evento do Lá Chacal. no Chacal? Foi. Caraca! Foi. Ele teve um encontro na sexta-feira numa estação de trem, uma coisa assim, um espaço cultural. Tava o Sonic, tava o mestre Preguinho também. Aí teve uma roda super legal. Aí no outro dia foram as atividades na academia. Foi a primeira vez que eu vi você fazer aquele trabalho baseado nas músicas de capoeira com as crianças. Foi naquela ocasião. Eu, se não me engano, aquilo ali foi 2010, eu acredito. Tem mais de 10 anos. É por aí. Tem mais de 10 mais anos. 10 anos, mais de 10 anos. Exatamente. Mas a minha ligação com a capoeira, eu comecei a praticar com 11 anos de idade. Né? Eu já via capoeira. Assim, próximo da minha casa tinha uma academia de capoeira. Né? Capoeira do Bonfim, aqui, Mestre Pinheiro. Só que eu não praticava capoeira. Eu comecei a praticar karatê com 5 anos de idade. E eu fiz karatê dos 5 aos 8. Eu fiz o karatê. Eu tinha uns vizinhos adultos já que praticavam karatê, com o mestre Itamar, era uma referência aqui na cidade. Era longe até de casa. Mas a minha mãe tinha muita vontade que eu praticasse. Oi? Não, mestre Itamar. Itamar. Itamar, isso. Minha mãe tinha muito interesse que eu fizesse atividade física, dentre outras coisas, e eu comecei a ir. Então eu fazia só os sábados, meu pai me levava até lá, eu fazia minha aula e vinha embora. Disciplinadamente dos 5 aos 8. E no karatê, então, imagina, né? Que na época não tinha essa coisa de aula para crianças, né? Eu treinava junto com os adultos, ficava lá no meio do pessoal perdido lá, tentando imitar as coisas que eram para ser feitas. Mas tenho muito boas lembranças dessa época. Mas o meu pai, ele já tinha praticado capoeira. E ele falava, já fiz capoeira, legal. fiz capoeira um tempo, mas abandonou, né? Assim, fez coisa de juventude, passou pela capoeira e abandonou. Eu fui uma vez assistir um torneio de capoeira. Naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, tinha muito essa coisa da esportivização. Então, essa academia aqui, que era a Capoeira do Bonfim, era muito cheia, né? Tinha muitos alunos. E eles sempre promoviam os campeonatos. Tinha torneio de equipe, cada turma programava uma apresentação, tinha torneio de duplas, que se fazia um jogo combinado, e tinha torneio individual também. Nesse dia que os meninos me chamaram, os colegas, para ir lá assistir, era um torneio individual. E eu detestei aquele negócio. Porque o pessoal saía no A1 já com o pé para todo lado, não tinha muita técnica, era um negócio estranho. Eu achava que não gostei. Até porque o que eu entendia de luta era o karatê, que era tudo muito preciso, né? Assim, o modo de socar, o modo objetivo. de chutar. E a coisa ficou meio embolada. Não tive uma boa impressão, vamos dizer assim. Passou. Quando foi tempos depois, o mestre fez lá uma promoção de férias, que era um esquema que você chegava... Opa, demorou a chegar aqui o convite. Tá me ouvindo bem? Legal. O som tá baixo aqui. Alguém falou que o som tá baixo. Pois é. Vamos ver. Tá tudo bem. Essa é a internet. Tá. Deixa eu tirar esse óculos aqui que tá me incomodando. Tá me ouvindo a irmã do Mestre Tabosa que falou. Um abraço aí pra ela, um abraço pro pessoal que tá assistindo. Tá me ouvindo bem? Aurélio. Eu tô. Sim. Mas então, eu fui lá participar dessa promoção de férias. E se gostasse, permanecer, né? É uma estratégia boa né, para chamar gente nova. E acabou que eu fui nessa brincadeira com os amigos, porque não era exatamente uma coisa que me interessava, mas meus colegas todos iam. Eu fui também, né, lá para participar.
E acabou que a partir do treinamento, aí sim eu comecei a gostar muito da capoeira. Ah, que legal. A segunda E impressão, naquela né? época, e a casa também era muito... um trabalho muito atlético, muito voltado para salto, floreio, essas coisas. Eu fui um garoto criado em rua de chão, correndo em quintal, subindo em árvore, pulando cerca, esse negócio todo. Então eu já cheguei Moleque, meio né? pronto, né? Eu quando... tudo aquilo que propunha lá, que era fazer salto de palhaço, macaco, plantar bananeira, andar com a mão no chão, isso tudo eu já fazia. Ou pelo menos já tinha uma habilidade para aprender rápido. Com isso eu gostei. Né? E daí eu fui e não parei mais com a capoeira. Então esse foi Ah, que legal. o meu começo, né? Foi dessa forma que eu ingressei na capoeira. Ah, então foi baseado em aptidões físicas, né? Pô, agora eu que não tô te ouvindo. Não sei É? por quê. Jô, Não, para mim não tá saindo o seu som. E agora? Melhorou? Será que o pessoal aí tá ouvindo? É a internet. A Vou internet não tentar tá sem o ajudando, fone, né? vamos ver se... Melhorou? Fala, por Dá pra ouvir favor. agora? Não, o som Tô sumiu. falando, tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Travou. Ô, santa internet. Não tem jeito, né, pessoal? Ela não ajuda, meu. O Valber tá ouvindo. Obrigado, Valber. Mas o Messi Coité tá travado, né? Harry, bacana, meu querido. Rapaz, estamos É a tomando rasteira da internet. tecnologia, hein? Não tem jeito, querido, não tem jeito. A pandemia pegou todo mundo desprevenido, Pegou todo até a mundo. nossa tecnologia. Que ela Até não é ela. ruim, mas Não, ela está preparada para esse overbook todo. pois é, ué. A gente tá indo, Não tem a gente jeito. tá indo, ela tá voltando. Eu não sei Exatamente. em que parte cortou aí. Desculpa. Eu lembro. Não, você falou a sua forma de estar na capoeira, o treinamento lhe inspirou a estar na capoeira, então eu só Sim. comentei. Aí eu comentei que você entrou na capoeira por causa das habilidades físicas, né? Você já era um moleque de Isso. rua, assim, ia pular muro, ia pular, subir em árvore, já tinha habilidades motoras desenvolvidas, e a capoeira, ela dá essa possibilidade, né? Porque criança da minha época, moleque de rua também, dar um AU é a coisa mais fácil do mundo. É. A molecada de condomínio hoje vai treinar, um AU, eles olham pro chão com algo estranho. Se projetar é terrível. Isso aqui, inabilidade motora, né? Falta de experimentação motora, que o apartamento não deixa, com a casa fechada, mesmo com o quintal, não deixa. Criança é muito Então, a criança criativa, tá... né? Sim, E a se criança tem você um não poder tem criativo absurdo. esse monte de aparato ao lado, a sua criatividade se expressa no corpo, né? Você inventa coisa para fazer. E aí Com vai certeza, embora. inventa, a criança é maravilhosa. Mas você precisa o quê? Estimular elas. Vamos supor, Estimular. minha filha não consegue fazer, mas eu moro numa casa grande com um quintal enorme. Tá, ela briga com quem? Sozinha? Tá limitada. Tá limitado. Não vai. Com certeza. Eu tenho um monte de brinquedinho lá. Ela fica automatizando os brinquedos repetidamente. É preciso ter uma amiguinha para as duas começarem a produzir mais criatividade e ter coisas novas. Entendeu? Aqui, a minha filha está aqui, ó. Que todo dia ela desce, as meninas brincando aqui, tem piscininha. Ela tá aqui doida para descer, só que a mãe dela tá online dando uma dança do ventre. Eu tô aqui na live, ela tá aqui me olhando aqui, ó. Vem cá, Sofia. Tá aqui agoniada. Papai, quero vai acabar. Calma. Mas por quê? Sofia. A Sofia, chamando aqui, Sofia. Vem cá. Mostra a cara aqui. Amor. É a sabedoria. Aqui, ó. Mostra a cara aí, ó. Tá doida pra ir pra rua. Baixa a cabeça. É o Coité. Fala, oi, mestre. Oi, mestre. Ele travou. Ai, meu Deus do céu. Chega.
Chega. O mestre travou outra vez. Não me abandona não, mestre. Evaldo de Lima. Ah, não é o tambor não, né? Aí, Ô, mestre, bacana. Chegou a vela. vamos lá. Não, a hora que você chamou, Vem cá, travou. Sofia. Travou. Todo mundo viu, menos você. É. Aqui. Oi, moça bonita. Tudo Ele que bem? é o mestre. Oi, mestre. Oi, mestre. É a Ele coelhinha, também é o ela. mestre. É. Engraçado. É porque você sabe, o processo infantil, né? A criança, ela tá no subconsciente. Ela aprende tudo automaticamente, naturalmente. Só que ela não tem noção do mundo dela. Não tem. Tem noção do mundinho dela. E na capoeira sempre, já foi capoeira comigo, jogou já e tal, mas lá, quando teve 5 anos de idade, ela completou 5 anos de idade, um mês depois, eu conversando com alguém pela internet, e a pessoa me chamou de mestre. Você é mestre? Mas por que aconteceu isso? E travou outra vez, não, né? Não, deu uma travada e voltou. Tá. Aí ela olhou pra mim assim, você é mestre? Não, mas sabe o que é engraçado? E ela escutou sempre a palavra mestre, só que ela não tinha consciência do mundo exterior. Ela só tinha consciência do seu mundinho interior. Que é um aprendizado, né? E é engraçado, ela passou a ter consciência que eu era mestre de capoeira com 5 anos de idade. Então, aos poucos, ela tendo consciência. E vai tendo consciência de verdade das coisas que acontecem, que é o processo criativo da criança. Que estava falando agora há pouco. Se você não possibilita a criança ter processo criativo, você não cresce nunca. Mas, mestre, e você depois vai entrar na criança, eu quero entrar também no mundo infantil. Mas e na capoeira? Como é que o senhor galgou os degraus de graduação, de desenvolvimento, canto, toque? Sim. Então, eu passei nessa escola, né, lá na Capoeira do Bonfim, eu fiquei até os meus 17 anos. Dos 11 aos 17. Eu era muito, muito novo, né? Então era muito próximo de casa, eu participava ali com tinha uma facilidade. Foi uma fase que consolidou a minha relação com a capoeira. Uma relação um tanto peculiar, que tem a ver até mesmo com o meu modo de jogar capoeira, eu falo. Porque eu comecei a estudar à noite muito cedo, e já com 11 para 12 anos eu já estudava no período vespertino, então eu só conseguia treinar capoeira de manhã, né? Raramente eu podia ir à capoeira à noite. E esse treino de manhã você já viu como que é, né? Nunca tem gente para treinar direito. Então você chega lá, tem dois, não tem. E se você permanece, você não tem parceiros de treinamento. Você treina ocasionalmente com um, ocasionalmente com outro, quase sempre gente mais iniciantes, né? Pessoa que está começando aí depois desiste, para de ir. Então eu criei uma relação com a capoeira muito muito própria, né? De gostar de estar ali, de fazer aquela coisa comigo mesmo. Eu não tinha tanto aquele estímulo de ter os parceiros de treino na roda no final da aula, aquela coisa. Isso não foi uma realidade para mim durante esse tempo todo. Interessante. E no momento em que eu cheguei lá nos meus 17 para 18 anos, eu estava terminando o ensino médio. E aí, nesse momento, eu dei uma parada nos estudos. E aí eu fui treinar à noite, junto com mais colegas, né? E tal. Então, fui tirar um déficit, né? Que era aquele déficit do tempo de jogo. Coletivo, né? Aquela coisa da destreza de você e vivenciar mais o ambiente da roda de capoeira. E nessa época, nós saímos desse grupo, Capoeira do Bonfim. A gente já estava rodando, viajando, fazendo outras coisas, vendo coisas diferentes e com desejo de fazer algo diferente também. Então, nessa época, nós saímos, começamos a fazer um trabalho nosso aqui, porque tinha o mestre Léo, aqui de Juiz de Fora. Na época, ele já era contramestre, né? E ele estava retornando para Juiz de Fora também, porque ele faz um trabalho em outra cidade aqui próximo. Nós éramos muito amigos, a gente rodava muito. Eu, ele, Camuanga e tinha mais uns amigos. E aí a gente começou a fazer um trabalho aqui. Só, cara, que você percebe que falta alguma coisa, né? Falta um quê a mais. Um quê a mais que a gente queria, que era algo que já tinha fora daqui, né? Hoje a capoeira tá muito disseminada.
Hoje até a internet facilita muito nessa parte plástica, de treinamento, de aprender música e tudo. Se você voltar 30 anos atrás, não era assim. Então quem tinha... Nem internet tinha. Quem tinha, entre aspas, a sorte de nascer ou jogar capoeira no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, os grandes centros, você tinha contato com muita gente e isso faz o desenvolvimento ser mais rápido, né? Quem estava fora, um pouco fora desse circuito, ficava com uma diferença, né? Nesse sentido. Aí a gente, nessas andanças, viajando muito, indo para vários lugares, eu viajei para caramba nessa época. Nessa época podia viajar nesse menor de idade, entrava no ônibus e ia. Não tinha problema nenhum. Ia no bagageiro, né? Nessa época nós conhecemos os capoeiristas do Porto de Minas e começamos a ir lá, a Belo Horizonte para treinar. Ficamos indo 1 ano lá, treinar, pegar umas aulas, uns treinos, o grupo, uma energia grande, estava começando esse trabalho. E depois de 1 ano a gente se filiou ao Porto de Minas. E lá no Porto de Minas eu passei os próximos 10 anos. Foi a minha formação, vamos dizer assim. Foram 10 anos. Legal. De 91 a 2001, eu passei esses 10 anos lá no Porto de Minas. Foi onde eu consolidei a minha trajetória assim, de capoeira, né? Depois desses 10 anos... Maravilha. Novamente fui fazer um trabalho independente, ainda com o Léo, a gente estava junto. Macula, está aí em São Paulo, ele é de Belo Horizonte, né? Então foi meu parceiro durante muitos anos. Durante esse tempo todo nós somos parceiros, né? Essa minha trajetória toda. E até que depois ele foi para São Paulo, já aqui nos anos 2000, aí que a gente teve algum distanciamento, mas a gente caminhou junto durante muito tempo. E aí, daí para frente foi um processo natural, né? Desenvolvimento de um trabalho independente e que não parou mais, vem até aqui. Acho legal o que você falou aí, foi bem interessante. Vocês estavam aí isolados, ilhados, né? Porque não tinha comunicação, mas vocês intuíram, olha que fantástico, intuíram que faltava alguma coisa. Criaram uma ligação intuitiva com o universo da capoeira estava crescendo, captaram essa informação de alguma forma, ou escutaram alguma coisa, ou só intuíram mesmo. Porque a capoeira, é engraçado, a capoeira ela tem um ritmo, né? Ela tem um ritmo. E você está nesse ritmo, muitas vezes andando em círculo. O que acontece? E no andar em círculo, você vê que a hora você está muito repetitivo. Mas isso transcende a questão física, isso transcende qualquer perspectiva. Isso é uma questão realmente de conexão com o espírito da capoeira. Vamos usar essa palavra, com o espírito dela. Aí você tentar se deslocar geograficamente para poder procurar uma nova vertente de capoeira para se satisfazer, se alimentar, né? O que você acha disso? É interessante essa... Para a gente foi uma coisa muito objetiva, porque assim, Juiz de Fora é uma cidade muito bem localizada, vamos dizer assim. Né? A gente fica aqui a 180 quilômetros do Rio, 280 de Belo Horizonte, né? Não estamos tão distante de São Paulo, é uma maravilha. Então a cidade, ela era frequentada pelos capoeiristas desses centros, né? Boa parte da nata da capoeiragem do Rio de Janeiro, eu conheci eles vindo a Juiz de Fora quando eu ainda era pré-adolescente, né? Depois eu fui vê-los, eu indo para o Rio de Janeiro para jogar capoeira. Mas eu conheci a turma toda aqui. Então o que acontecia é que quando esse pessoal chegava até aqui, era um estardalhaço, porque nós víamos coisas que não estávamos acostumados a ver aqui. E isso é natural, porque assim, a diversidade gera novidade, né? A necessidade cria possibilidades de jogo e tudo mais. Então, quando o seu universo ele é mais restrito, o desenvolvimento tende a ser mais lento, né? Quando o universo é muito rico, muito plural, o desenvolvimento acaba sendo maior, né? Você falou, lá em Brasília, eu chegava lá no Mestre Barto, estava cheio, ia no Mestre Tabosa, estava cheio, ia no Mestre Zulu, estava cheio. Imagina esse pessoal se encontrando, todo mundo querendo desenvolver, querendo se destacar, o nível técnico eleva, né? Tudo Exatamente. cresce. Então, o que
às vezes carecia era um pouco disso. Inclusive porque a capoeira aqui em Juiz de Fora, ela não tinha muito essa característica de grandes rodas, de rodas Sofia, regulares. fecha a porta aqui, Sofia. Desculpa. Era, era muito das academias, entende? Certo. Então, às vezes, alguém ia fazer uma visita na academia, aí tinha um ou outro de novidade, mas não tinha a roda onde tem uma galera e um monte de gente diferente. Então, isso também faz com que o desenvolvimento fosse mais lento naquela época, né? Entendi. Hoje a gente consegue enxergar isso com mais clareza, entendeu? Mas naquela época gerava muita ansiedade. Você olha e fala assim, pô, eu quero jogar desse jeito aí, pô. Eu quero jogar desse jeito. Entende? Exatamente. Então, e cada roda tinha muita surpresa. Nossa, era muito só coisa e aquela ansiedade. Eu espero que os capoeiristas mais jovens também tenham essa ansiedade de ir para a roda jogar, sentir medo, sentir pressão, e que isso é muito legal, porque te conecta, né? Eu lembro, o meu mestre tinha um jogo bem estiloso, meu mestre, ficava muito chão, adorava o jogo do meu mestre, né? E só conhecia aquilo ali. Aí eu sempre falo, pessoal, quando uma vez eu vi o mestre Tabosa jogar, o queixo caiu assim, ó. Caraca, que é isso, meu? Meu mestre era muito objetivo e jogava muito no chão. O Tabosa, você não via ele, voava no ar assim, pulava lá de cá, macaquinho. Eu vi um cara dar uma meia-lua nele, ele pegou um mortal por cima do macaco. A molecada faz isso hoje, ele fazia isso há 40 anos atrás. E assim, de uma forma intuitiva. Eu falei, caraca, mano, eu falei, cara, eu quero jogar assim também. Eu nunca fui pro meu mestre, né? Ele ia me bater, né? Mas eu sempre me inclinei pro jogo do meu mestre, naturalmente, até por causa da influência. A capoeira, você falou que seria interessante todas essas massas se juntarem para elevar o nível técnico e o fraterno da capoeira. Só que isso não aconteceu nos anos 80. Em Brasília era conflito direto, né? Não podia se encontrar. Não podia se encontrar. Fora Parto com Chibata, Adilson com Tabosa, entendeu? Tinha confraternização. Mas fora desse círculo aí, cara, dava conflito. Como é que era também nessa tua região? Então, na cidade em si mesmo, como eu te falei, não era muito comum ter rodas assim abertas, roda de rua, que o pessoal fosse e tivesse naquela para acontecer os conflitos, né? E até por isso houve alguma estagnação, porque nesse ponto aqui eu acho que eu sou um pouco, eu não sou um cara, nunca fui de característica agressiva nem nada, mas vamos dizer, sou um pouco heraclitiano. Eu acho que o conflito também ele gera o avanço, né? Surgem coisas novas. Sim. Porque a gente tem que pensar também que eu não gosto de idealizar a capoeira. Eu acho que a capoeira é aquilo que a gente tem aqui. E às vezes vão ser os problemas que vão surgir que a gente vai achar a solução para ele e vai fazer a gente avançar. Então acho que o contato ele é importante. As pessoas se conhecerem. Você chegar na roda, ter que jogar com alguém que você não conhece. Sabe, interesses divergentes, isso vai, em algum momento, vai chegar no lugar, né? Fazendo só um parênteses, hoje mais cedo, eu estava assistindo uma live do Mestre Columar, né? O Mestre Columar tá firme aí de novo, fazendo as lives. Ele fez uma live com a filha do Mestre Valdemar Santana. Né? Foi hoje, né? Lutador, foi hoje. Mas procura lá que tá no Instagram dele. Tá no GTV dele. E ela falando sobre a trajetória do mestre Valdemar Santana na capoeira. E ela explicando, falando as coisas da capoeira, e aí você citou isso. Ela falou, ele era tio do mestre Chibata. Caraca! E eu só ouvi falar do mestre Chibata porque no final dos anos 80 vieram uns alunos do mestre Chibata morar em Juiz de Fora. Não era capoeira Novos Baianos? Não é isso? Novos Baianos. Isso, então. Eles vieram morar aqui. Acho que o pai deles foi transferido, era funcionário da Caixa Econômica, uma coisa assim. Eles vieram para Juiz de Fora, ficaram aqui um tempo, aí começaram a dar umas aulas aqui com o grupo, depois eles foram embora para o sul do Brasil, eu acho. Então eles falavam muito do mestre Chibata. Pô, nosso mestre Chibata. Eu só vi uma foto dele. Eu não cheguei a o conhecer.
Mas eu via a foto, sabia da existência do grupo, eu via a camisa, eles falando, aquele negócio, jogavam uma capoeira muito diferente da nossa aqui. Aí hoje, quando eles falaram na live, eu falei, caramba, pô, ele era sobrinho do Valdemar Santana. Ele só não tinha o sobrenome. Caraca, que legal. Ela falou que não sabe por quê, mas ele era sobrinho. Olha que coisa interessante. Que fantástico, meu. O Mestre Bata é um dos grandes baluartes da capoeira de Brasília, né? Eu tive a sorte. Até o primeiro Meet Capoeira World que teve no Rio de Janeiro. Sei. Eu tava lá, pô. Também tava, eu tava com o Mestre Bata. Eu e ele de Brasília pra lá. A gente foi só no domingo, lá ali no Sambódromo, né? Teve aquela função. É isso. Desfilando aquele desfile, com a baleia chutando água. Isso mesmo. Tá, eu passei a semana. Nossa. Aquela loucura lá. Tava desfilando ali. Que legal, olha, bastante gente ali. A roda dos Arcos da Lapa, na Penha. Pois é. Pô, a gente que legal. Não foi antes. Ficamos lá em uma semana, eu Mestre Bata. Então, eu não fui pro evento todo, não. Nós conseguimos descer no domingo e aí participamos desse encerramento, que foi lá no Sambódromo, aberto, aquelas várias rodas e tal, aquela quantidade de bons capoeiristas. Isso. E a gente estava lá assistindo. O mestre Mudança aí falando, perigosíssimo, não sei porquê. É o Mudança aí tá. Deixa ele. Mudança que é perigoso. Ele até jogou nessa roda e não sabe, né? Pois roda ali, né? Pode ter acontecido. Tem um rapaz aí, o Rafael, ele fez um comentário, ele é meu aluno, treina comigo hoje, mas é um capoeirista antigo aqui da cidade, ele foi aluno muitos anos do mestre Gato. Acompanha um pouco desse processo aqui, né? Aqui da cidade de Juiz de Fora. Aqui sempre teve um potencial muito grande de capoeira, né? Um potencial muito grande. Mas acho que esse grande potencial ele aflorou exatamente nesse momento aí, mestre, voltando no assunto que a gente estava antes. Na década de 90, a capoeira tomou uma outra forma, né? E aí começou aquele processo de crescimento dos grupos, das filiações, você assimilar uma técnica que era diferente daquele do seu lugar, porque estava fazendo, né? Estava tendo um bom desempenho. E o Juiz de Fora não foi diferente, né, cara? Os grandes grupos do país, aqui pelo menos da região sudeste, todos eles em algum momento tiveram um representante aqui. Isso mexeu com o cenário da capoeira, né? Eu acho que hoje a gente resgatou a cara da capoeira da cidade, né? A gente pode buscar isso, mas foi um processo. Isso é cultural, né? A gente não tem que negar essas coisas, não. Foi um processo importante, inclusive, para a capoeira da cidade. Mexeu com as bases da capoeira na cidade e fez a gente avançar de algum modo, entende? Foi um momento importante. Tem um lado ruim? Tem, porque a gente vive numa sociedade que ela é pautada por um sistema capitalista, de produção em série, de mercado. Exato. Mais. Então, num determinado momento, isso também vira mais competição do que fraternidade entre capoeiristas. Então, se o meu grupo crescer mais que o seu, eu ter mais alunos que você, e aí gera uma série de outras coisas que entra na questão do mercado, que afastou muito os capoeiristas, né? Mas, deu uma volta ao mundo, né? E aí acaba que a gente se encontra novamente e vai fazer as coisas de uma outra forma. Né? Mas foi um momento importante, que eu acho que quem sobreviveu a ele, quem permaneceu na capoeira, consegue curtir a capoeira hoje de um modo muito intenso, né? Não, com certeza. Sobreviver aos anos 80 e 90, cara. Sobreviver dentro da roda. Tá ouvindo? Pois é, tô ouvindo. Dentro da roda. É fora da roda, não. Você treinava e jogava capoeira no mesmo grupo que o mestre Cal? Sim, mesmo mestre e ele. Ah, então tá explicado. Isso aí não... No dia que... O quê? Ué, não aí tá nada aqui não, meu. Pra qualquer coisa. Pra correr, principalmente, ó. O dia que eu peguei corda de professor, no mesmo dia o Cal pegou... Não, peguei... Professor foi contra mestre, não lembro. Foi professor.
o Cal pegou vermelha. Eu assisti a montra do que Cal. legal. Poxa, que bonito. Só, Muito legal. só não apanharam 2. Ah, é? O resto, Todo mundo. porra, meu. Pancadaria do tudo que é jeito. Mas na capoeira. O Cal é Cal, né? Cal é Cal e ponto final. Ali. Eu acho que. O que você falou foi interessante. Não, acho que são características. A gente olha e percebe que Brasília tem uma característica de uma capoeira muito competitiva. Sabe? No geral. Então, eu acho que é uma característica local. Não é? Assim como tem outros lugares que o clima que se respira é outro. Acho que a gente tem que olhar para isso também com uma certa. O que não dá, às vezes, é você tentar transpor com a outra realidade, assim, empurrar a goela abaixo e falar, não, tem que ser desse jeito. Não, as coisas vão acontecer. Isso. Eu vejo que isso, às vezes, para algumas pessoas pode chocar um pouco, vamos dizer assim. Eu não estou falando daquelas coisas exageradas, não. Estou falando do dia a dia mesmo. Mas pode, nossa, aqui o pessoal é muito agressivo, é muito competitivo. Mas se você olha e vê que tem gente lá com um sorriso no rosto, está todo mundo animado, está todo mundo motivado, tem parceria no treinamento, acho que é a cultura do lugar. E você também compreende e respeita. É bem da cultura mesmo. E Brasília tem uma coisa interessante. Vamos voltar para a Idade Média. Como é que era a Idade Média? Tinha um castelo, e tinha os senhores feudais, e tinha as aldeias ao redor do castelo. Entendeu? Brasília tem um castelo. Tem um congresso. Entendeu? Que é o símbolo do poder do Brasil. Essa coisa influencia na psicologia, que quem me ensinou isso como esquisito. Entendeu? É a síndrome do poder. Isso se alastra, baseado também em cima da base ideológica capitalista, competitiva, padronizada. Isso vai influenciar diretamente na comunidade e também ia atingir o próprio capoeirista. Tanto é que o próprio Mestre Tabosa, ele fez as graduações, o Mestre Tabosa, ele implantou a camiseta e a calça de capoeira na capoeira, que não tinha essa calça de elanca, antigamente era de balé, depois ele foi melhorando. Foi o Mestre Tabosa, quer dizer, já baseado em que na ideologia capitalista, da padronização, ajudou a capoeira? Ajudou pra caramba. Aí, mas depois surgiu quem? Paralelamente ao Mestre Tabosa, do Rio de Janeiro, que é outro povo também extremamente competitivo, que também, lá também tinha o Palácio, que foi na época da República, entendeu? Do Império. Então, eu vejo a capoeira estruturada e sistematizada como Mestre Bimba, mas ela só foi aprofundada depois do Grupo Senzala. Porque a influência do Grupo Senzala foi a nível mundial, entendeu? E o Grupo Senzala absorvia conhecimento de Valdemar da Liberdade, absorvia conhecimento de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, e pela visão de mundo daqueles jovens, naturalmente, eles iam digerir um tipo de capoeira diferente, que foi a capoeira Senzala, que influenciou o mundo inteirinho. Tanto é que o Cláudio Danadinho, que é carioca, mas vive em Brasília, foi ele que levou o peixinho para a Senzala. E quem intermediou a entrada do peixinho para o Rafael, para entrar na Senzala, foi o Mestre Tabosa. Entende? Então, quem intermediou na foi o Tabosa. Então, quer dizer, Brasília e Rio de Janeiro têm muito entrelaçados. E a base de capoeira de Brasília, primeiro foi Tabosa, o Cláudio Danadinho, Fritz e o Barto. Até onde eu saiba, os 4 são cariocas. Acho que o Mestre Tabosa não é carioca. A Maíra está aí, pode confirmar. Mas morou no Rio de Janeiro há muito tempo, tem família no Rio. Então a base de capoeira de Brasília é carioca. Uma capoeira também competitiva. Olha que loucura. Tá entendendo? Então, quer dizer, tem toda essa influência que resultou também até... Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Tem uma... Pode falar. Eu gosto muito da capoeira do Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos, tenho uma paixão. Mas e todos esses grandes nomes, né? Lá do Grupo Senzala, depois o Mestre Camisa com o Abadá, o Capoeira Brasil, eu conheço uma galera. Mas eu tive
a minha vivência significativa com a capoeira do Rio de Janeiro foi do subúrbio. Eu acho o subúrbio do Rio de Janeiro de uma riqueza absurda em termos de capoeira, né? E isso expressa um tanto da desigualdade que a gente tem no país, né? Porque você vê que nitidamente é uma questão geográfica, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito interessante porque você tem atrás de todos os bairros da Zona Sul você tem as favelas. Então isso possibilita uma mistura, vamos dizer assim. Você pode imaginar que a praia é democrática, né? A roda de capoeira é muito aberta. Então, se você olhar esse pessoal que revolucionou, vamos dizer assim, o movimento da capoeira, que é a turma do Grupo Senzala, ali você acaba tendo uma mistura, que você tem um pessoal da classe média, mas você também tem o pessoal de origem mais humilde, que está ali atrás, geograficamente está ali participando, dá uma mistura muito interessante. Diferente do subúrbio, que está muito lá longe, né? Se você pegar o subúrbio, a Baixada Fluminense, tudo, que está bem mais distante. Mas que oferece uma riqueza tão grande de possibilidades, né? Eu conheci capoeiristas de uma habilidade, mestres, assim, fantástico. Mestre Mudança que está aí, o outro lado da Poça d'Água, que eles chamam ali da Baía de Guanabara, São Gonçalo. São Gonçalo é terra de capoeiristas fantásticos, né? E que produz uma coisa muito legal, mas não foram, né, muito conhecidos. A internet, a tecnologia aproximou muitas pessoas. Hoje a gente vê que através se conhecido pessoalmente, aí eu fico muito feliz quando eu vejo muita gente dessas outras vertentes de capoeira do Rio de Janeiro circulando, sendo conhecida, levando as pessoas lá também, porque realmente é uma capoeiragem muito legal. Assim, eu curti o Rio de Janeiro durante muito tempo. Te confesso até que teve épocas que eu joguei mais capoeira fora de Juiz de Fora do que aqui mesmo. E o Rio desses lugares que eu joguei muito lá no Rio. Caraca, legal. Gosto muito. Me sinto muito bem lá no Rio. É interessante essa influência poderosa do Rio de Janeiro, porque eu estava falando ontem com alguém que... Eu não sou historiador, né? Eu não tenho esse conhecimento. Mas na Bahia, na época da repressão, o capoeirista cedeu e transformou a capoeira numa dança. Usou inteligência. Se preservou e se manteve. No Recife, se filtrou no frevo, se transformou no frevo. No Rio de Janeiro, não. O capoeirista não quis se transformar em nada. Ele peitou a baioneta e passaram o trator por cima da capoeira, na época da repressão da capoeira, entendeu? Mesmo assim, o capoeirista carioca ele conseguiu lutar ao ponto de superar todas essas argúrias, vencer as dificuldades, tanto é que a capoeira, depois disso aí, floresceu de uma forma absurda, depois de Manuca da Praia, essas lendas aí. Pouco antes do Grupo Senzala, né, já tinha muito a capoeira boa, o Enid ligou para lá. Então, Tiozinho também. Então, começou a proliferar o conhecimento intelectual no meio da capoeira e começou a criar estrutura, bélicas e técnicas, né, para a capoeira explodir. Tanto é que eu considero a capoeira, assim, a percepção do Adelmo, a capoeira mais apurada que existe é a carioca. Mas é ofensiva, uma lutadora, mais criativa. É claro, depois tem Brasília. Ceará, anos 80, eu não conseguia jogar no Ceará anos 80. Os caras faziam dobra no corpo. Hoje já deu uma padronizada, mas tu ia dos anos 80 pro Ceará, cara, o som subiu, porra, não dá pra jogar com os caras. Os caras, porra, parecia que não tinha coluna vertebral, fazia mil coisas. Oi? Travou? Ficou sem som, outra vez. Explodiu. Vai começar o jogo aqui, tem gente jogando aqui bomba. Caraca. Voltou? Tem som agora? Não. Voltou, velho. Essa? Travou. Vai cair. Acho que é melhor eu sair, você me convida de novo. E aí deve melhorar. Maravilha, Gabriel. Satisfação, meu querido.
Oi, ô Messi. Aí, agora Voltamos. eu voltei. É, Deve ter sido esses faz fogos parte. aí, ó. Foi os fogos aqui, Palmeirense aí. terrível. Não, eu moro na Moca. Aqui só tem palmeirense. Ih, rapaz. Aqui tem Palmeiras, tudo aqui é Palmeiras. Anda com a camisa preta e branca que tu apanha. Tudo é Parmeira. É Parmeira. É. Quando eu vi São Paulo aqui, a molecada, tio, você qual time? Qual time você torce? E eu olhava assim, time? Aí qual time você torce? Eu torço pro Gama. Gama? O que é Gama? Ninguém sabe o que é o Gama, né? O Gama. Aí eu falo, mas ó, você conhece o Kaká? Ah, o Kaká, na época o Kaká era famoso, então, nasceu no Sei. Gama. Nasceu no Gama. Nasceu no Gama. Pronto, tá resolvido o problema. É que eu não tenho cultura de futebol, Brasília não tem cultura. Qual é a cultura de futebol de Brasília? Não tem, então eu vim para São Paulo, eu vi gente brigando, chorando com futebol. O metrô de São Paulo fazia assim, ó, entrava 500 pessoas e balançava o metrô, briga toda hora, arrastão. Gente maluca. Mas demorou eu entender essa loucura por eles pelo futebol, né? Porque eu nunca tive isso. Fantástico. Então, Mestre, você está falando que a política carioca era poderosa pelo ímpeto da história da capoeira carioca, entendeu? Que eu acho que era que influenciou o mundo inteiro. Com certeza. O Carlos Eugênio, né, ele fala muito bem sobre isso. Rio de Janeiro foi a capital do Império durante a maior parte da história do Brasil. Né? Sim. O Cais do Valongo foi o lugar que recebeu o maior número de expatriados no mundo, né? De negros saídos, retirados da África para todos os lugares do mundo, né? Na diáspora. O porto onde mais chegaram africanos escravizados foi o Cais do Valongo ali no Rio de Janeiro. Então o volume era muito grande, um caldo cultural muito grande, e depois, quando acabou o tráfico e ficou só a movimentação interna, é muito natural a migração para o grande centro, né? Aí, se você pensar Sim, depois na transição do Império para a República, essa coisa pós-abolição, você vem migrando para a metrópole, porque é ali onde tem mais oportunidades e vai formando a cidade. Então, a efervescência é muito grande. Acho que por isso também a repressão também, né? Talvez nos outros lugares não tinha tanta efervescência, então a coisa ficava mais sob controle, dá para negociar um pouco melhor, né? Exato. Eu vejo que tem relatos de que na Bahia, até o mestre Bimba mesmo, tinha acordo com os guardas, né? Alguns capoeiristas para fazer a roda. Dava uma grana, exatamente. O guarda dava uma volta pro lado de lá, na hora que ele vinha, o pessoal ia embora. Aí, assim, tipo, a polícia chegou, os capoeiristas foram embora. Não, mas já estava até acordado, eu vou fazer um pouquinho e vou sair. Eu estou vendo aqui um comentário do Gavial. O Gavial tá na Inglaterra, né? Um bom amigo aí de São Paulo, ele fez um comentário, ele é aluno do Mestre Rai, da oficina da capoeira. Na época que eu estava falando sobre o Porto de Minas, aqui no Brasil eram o Mestre Niltinho e o Mestre Rai. Né? Na época ainda eram professores, né? No Porto de Minas, no início, eram só professores. E tinha o Negativo e o Dendê que estavam na Europa, nessa época, na Alemanha e na Bélgica. Então aqui, durante um bom tempo, aqui eu fui vinculado e a gente treinava diretamente com o Niltinho e o Mestre Rai também, aqui em Belo Horizonte, até mais ou menos 1996. Né? A partir desse período, aí foi só mesmo diretamente com o Mestre Niltinho. Mas tem boas lembranças daquela época. O Gavial eu encontrei com ele pela última vez naquele evento lá do Sonic. Lembra um evento do Sonic? Nós nos encontramos também? Sei. Em São Paulo. Então o Gavial estava lá, cantando. Isso. E foi a última vez que eu tive com ele, inclusive o Mestre Rai estava lá nessa ocasião também. Agora ele... O Rai estava lá. Agora ele tá lá para a Inglaterra, está do outro lado do Atlântico. Ele estava aqui em São Paulo, Jacareí, Gavial, tá lá agora, né? Até quando eu cheguei nesse evento, ele estava deitado no chão, né? Você quer um tapete. Eu falei, engoliu um boi? Pegou uma sucuri lá. O sucuri engoliu um boi, era deitado no chão lá, acho que estava machucado, as costas, não sei.
Mas é legal, eu queria ver como bom mesmo, viu lá o pessoal, foi interessante. Mas, mestre, a capoeira tem se desenvolvido e a linguagem do capoeirista tem mudado bastante. A forma do capoeirista falar, apresentar a capoeira. A questão estética, por exemplo, mudou muito. Chegou um rapaz, um mestre de capoeira antigo de São Paulo, antigo não, tem minha idade, mas ele representa a capoeira antiga, né? Ele está cristalizado. Ele me procurou. Ô, mestre, eu queria aprender essa capoeira nova de vocês. Você acha que eu consigo? Eu falei, claro, tranquilo, meu querido. Você pode me ajudar? Claro que eu posso ajudar. O que eu preciso fazer primeiro? Aí eu falei para ele, primeiramente, tire essa boina e compre uma calça branca, toda limpa. Pô, mestre, mas isso aqui é da minha herança, do meu mestre, papapá, então você não pode melhorar, você não vai ter jeito. Porque existe todo um contexto. Você não acredita nisso? Porque existe uma questão estética, existe uma questão ideológica. Entende? É a mesma coisa de ver uma pessoa muito antiga querendo interpretar um jovem. O espírito jovem não encaixa mais no corpo velho. O velho, sim, tem a mentalidade juvenil. Está enquadrado em padrões. Só que época e época, linguagem é linguagem. Entendeu? A minha filhinha, com 3 anos de idade, sabia baixar filme. Eu, com 32, comecei a trabalhar no computador. 32 não, com 26 anos. Então, a linguagem muda. E não tem jeito. Eu vejo alguns limites. Entendeu? Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas para se enquadrar em um certo ambiente, você sabe como é que é. Você acabou de falar da questão da capoeira do subúrbio e capoeira da Zona Sul. São linguagens diferentes, são comportamentos diferentes. Eu tinha uns alunos aqui que moravam na Zona Sul de São Paulo, que é muito afastada, e tinha um trabalho aqui na Vila Mariana. E quando eles vinham para cá, o impacto era notório. A linguagem, o vestimento, o jeito de falar, no mesmo estado, com linguagens totalmente antagônicas, entendeu? Então, a forma capoeira tem se transformado muito, a linguagem dela. Eu não posso mais, eu acredito que não pode mais, interpretar a capoeira baseado da forma que era interpretada há 30, 40 anos atrás. A forma verbal, o discurso, a vestimenta e tudo mais. Por quê? São os padrões, né? Tipo, o que eu quero falar. Vamos voltar lá para Jerusalém, há 2000 anos atrás. Como é que os caras se apresentavam? Com aquela roupona lá de sacerdote, com a coisa toda lá. Criaram o Jesus de aquele roupão branco, aquela coisa todinha lá que é meio idílica, né? Mas como é que se apresenta hoje uma autoridade? Terno, paletó e gravata. Você sabe que tem, se for no tribunal, uma sessão específica, você não entra sem terno. Ponto final. A mulher não entra de calça, é de saia. Tem um padrão específico. E na capoeira também, é claro, a capoeira é boa, ela é maravilhosa, que aceita tudo. Mas tem as tribos, né? Se você quer amigar para outro tipo de tribo, outro tipo de linguagem, você necessariamente tem que se enquadrar externa e internamente. Isso aconteceu muito na capoeira, o que você acha? Eu acho que a capoeira ela é muito, muito rica, né? E ela dá muitas possibilidades. Vamos já falar metaforicamente, né? Acho que a gente tem o Oceano Atlântico, né? Você pega uma praia aqui no Rio de Janeiro e uma praia no Caribe ou na costa leste dos Estados Unidos, todas elas estão no Oceano Atlântico, mas cada uma tem uma característica. Se você for numa mesma cidade, você tem 2 praias diferentes, uma com onda muito forte, outra mansa. A água é do mesmo oceano. Então acho que a capoeira também é um tanto assim, né? Ela é um mar de possibilidades. E tem as praias que a gente frequenta, né? Mas no caso específico desse rapaz que você citou, aí eu já acho que tem uns problemas assim. A gente tem o cuidado com o anacronismo, né? Você está fora do tempo, não no sentido de que tem um tempo melhor do que o outro, mais avançado, não, mas é você a gente entender que dentro de um mesmo sistema, né? Vamos dizer assim, dentro de uma mesma academia, um mesmo mestre, o que ele faz hoje,
ainda que formalmente seja a mesma coisa que ele fazia 10 anos atrás, na prática é diferente. Porque a dinâmica faz com que seja diferente, né? Eu acho que o que é legal na capoeira é te dar ela deveria e pode dar pra gente essa capacidade de interpretação. Então, se eu saio daqui e vou jogar capoeira num outro lugar, em 3 lugares diferentes, nesses 3 lugares existem características que eu sou capaz de observar, sou capaz de incorporar até determinado ponto linguagem, contexto para me relacionar ali, sem perder a minha identidade. O que eu acho problemático é quando a pessoa perde a identidade. Eu quero ser desse jeito. Aí depois eu quero ser daquele outro. Não é? Porque lá no começo é legal. Você fala assim, pô, eu quero jogar igual o Mestre Adelmo. E eu começo a treinar. Com o tempo, eu vou adquirindo personalidade. Eu posso querer jogar como o Mestre Adelmo, mas eu não sou o Mestre Adelmo. Eu vou precisar descobrir quem eu sou e vou me adaptar. Então, o que eu acho que na capoeira a gente precisa mesmo é assimilar isso. Sabe? Pô, se eu saio daqui e vou até a sua academia numa roda, vou participar de um evento, eu conheço o Mestre Adelmo. Eu sei qual é o espírito que vai estar permeando aquele ambiente. E eu vou me encaixar naquilo. Não é? Se eu sou convidado por um outro mestre de capoeira, um outro amigo para participar, eu já sei que lá o esquema é outro. E eu acho que a grande habilidade é eu saber me comportar, saber me adequar, me adaptar. Inclusive adaptar o meu jogo sem perder as minhas características com quem joga diferente. Sim. Porque uma coisa que às vezes me incomoda um tanto na capoeira é exatamente isso. Às vezes você vê um capoeirista forçando para jogar de uma determinada maneira que está em voga no momento e que é uma roupa que não cabe dele. Entende? Isso é um problema. Porque assim, existe a dança do momento. Né? Cada hora tem um ritmo fazendo sucesso, e aí a pessoa que vai no baile ele quer aprender a dançar desse jeito, daquele outro. Agora, a capoeira é um jogo. Não é? E a gente não se leva especificamente por conta disso. Porque você pode ter um fenômeno de massa que mostre um determinado estilo como se ele fosse a reinvenção da pólvora. E aí você acha que você tem que jogar capoeira daquele jeito. Né? E aí você pode até se violentar, porque você vai contra a sua natureza para jogar daquela forma. Sendo que a capoeira te dá elementos para jogar do seu jeito e conseguir fazer o seu jogo encaixar com qualquer um. Desde que tenha boa vontade, né, para fazer isso. Acho que Não, com certeza. É meu raciocínio. Com certeza. Com certeza, porque é até uma agressão anatômica, né? A estrutura da pessoa. Isso influencia valores, heranças, inclinações. Então, sofre muito. E nós tivemos isso nos anos 90, quando um pessoal que declinou com certo tipo de capoeira começou a classificar os outros que não foram com outro tipo de capoeira, de uma forma pejorativa. Isso, e criou conflito. Eu cheguei em São Paulo em 90, não tinha essa capoeira aqui em São Paulo, não tinha. Aí eu cheguei aqui, primeira vez com corda, né? Ela se assustou, porque não tinha, era cordel. Cordão, Isso. Cara, a dificuldade por causa da linguagem corporal foi muito grande. Porque o pessoal aqui, o paulista, extremamente veloz, corajoso, destemido, caia para dentro de excelentes capoeiristas, e eu, pequenininho, malemolente, né? Os caras dando pernada, eu ia pro chão, descia, papapá. Até agora me chamaram de Siri na lata. Porra, fica quieto, meu. Eu não ia ficar parado na frente desses caras, né? Na frente do Maurão, por exemplo. Né? 120 quilos de carcaça, dando pernada para todo lado. Eu vim de Brasília, rapaz, não sou doido, não. Eu volto rapidinho. Mas teve uma dificuldade, a linguagem corporal, para entender, entendeu? O que aconteceu? Com o tempo, eu não tive tantos. A República, nunca fui frequentador de lá, mas ia lá periodicamente, na época. Opa, voltou? Cortou? Voltou? Eu não entendi, você falou. Cortou um pedaço. Você falou assim, eu nunca fui. Aí cortou.
Assim, eu nunca fui grande frequentador da República, mas ia lá Certo. periodicamente naquela época, né? Não frequento mais. E era aqui perto da minha casa, de carro é 10 minutos, pertinho. Aham. Mas não frequento mais porque também não há interesse, né? Se precisar ir lá e tá lá, todo mundo vai ajudar. Agora, frequentar diariamente não tem jeito. Mas na época tinha muito conflito de linguagem corporal, Aham. porque era outro formato, era outra vestimenta, era outro tipo de apresentação. Hoje está padronizado, quase todo mundo tem essa tendência, entendeu? Uhum. E eu já não me encaixo mais. A molecada estava aqui, assim, passou, então, assim, vários expoentes, e não dá para me encaixar mais. E eu sou novo, e você vê como a capoeira tá É, veloz, mas é interessante tá isso, muito né, veloz a capoeira, coisa Mercadão? absurda. Porque se pensar, igual você fala, poxa, eu sou novo, né? E de fato, é legal que você se sinta novo, não é? Mas se a gente pensar voltar tempos atrás, e eu não estou aqui fazendo uma crítica aos mais velhos, não, muito pelo contrário. Porque hoje nós temos possibilidades de nos cuidar, de cuidar da saúde que os mais antigos não tiveram, né? Nós temos um Sim, conhecimento, né, muito maior. Mas veja que, se voltar tempos atrás, os mestres, né, que já eram muito conceituados, ainda não tinham a sua idade. E já eram não. os velhos mestres, vamos dizer assim. E eu acho que é fantástico pensar que a gente está aqui na casa dos 40, dos 50, dos 60 anos e ainda com energia, com vontade de jogar, de participar, de estar ativo no seio da capoeira. Eu acho que isso é muito bom. Aí vai dar essas. Quer dizer, esse é um momento em que a gente tem que ter sabedoria para lidar com todas essas diferenças, né? Porque nós vamos encontrar. É, tem esse choque de gerações, choque de perspectivas, não é? Tem que usar a cabeça para a gente não perder essa boa oportunidade de tirar o melhor. Não, com certeza. Com certeza. Até o Japa, que tem um rapaz, estava lá na Malungo, né, na década de 90, ele deu um comentário aqui. Messi, eu ainda me lembro de ver jogando na Malungos pela primeira vez. Nós ficamos de cara com sua capoeira. Mudou nossa cabeça. Acho legal. Mas E eu escutei isso algumas vezes. O engraçado é que eu não tinha noção. Por quê? Porque eu saí de Brasília e para São Paulo. certo. Entende? Então eu não tinha essa coisa de. Para mim não tinha impacto. Porque em Brasília tinha capoeira boa e capoeira ruim também, como tem em qualquer lugar. O que é capoeira boa e capoeira ruim? Linguagens diferentes. Que algumas vezes você classifica, né? Você erroneamente, a gente bota na balança. Não, eu sou melhor, isso aqui é pior. Mas está errado, mas a gente acaba fazendo. A gente comete esse erro. Que na verdade é tudo uma coisa só. Uhum. Porque eu já vi muito capoeira ruim, botando muito capoeira boa para correr. Ah, Você entende? Eu vi muitos. é momento, Tinha um né? rapaz. Tinha um rapaz em Brasília, que era aquele. Sabe aquele cara que vai na capoeira assim de vez em quando? Sei. Eu vou treinar hoje. Ia lá baixando a gente. Ah, não, mas E tem batia na gente que é gente. assim. Tem gente que é assim. Sumia. É um dom. Aí, voltava depois de um ano, batia em todo mundo. Era do cara, é jeito. O pé dele entrava e ponto final. Aí treinava ali 10.000 esquivas, jogava com ele, o pé entrava. Vai A gente fazer que é o assim, quê, né? cara. É. É Lugar o que Negão tem- Muzenza de. Ah, fala. Então, lugar que tem um volume grande de capoeira, chega um momento que às vezes o capoeirista não treina. Ele só frequenta a roda. É, E você não vai encontrar o cara não, porque ele está o tempo inteiro na ação. Ele está o tempo inteiro à vera. E aí ele ganha uma manha, ele ganha um tempo de jogo que às vezes você treinando, não pega. E tem muito dom também, né? Tem o dom. A gente tem esse dom de jogar. Eu acho que a capoeira é um negócio riquíssimo, sabe? Só o fato da capoeira não ter essa divisão por categorias, Hum, isso é ótimo, né? Porque a sim, divisão por categorias, ela força você a parar. Porque chega um momento que você vai estar sempre se comparando com aquele que é da categoria mais jovem, né? No caso da idade, ou uma categoria mais elevada no caso da graduação, e aí você cria aquele momento onde deixa de competir. Não que a gente esteja na exato. onda de competir, mas a gente está na onda de participar. A gente ainda tem
o lugar da participação, o lugar do jogar, do tocar, do cantar, está ali presente. Né? As categorias que são mais desportivas e competitivas, ela, no final das contas, privilegia muita performance e, com isso, vai eliminando o pessoal mais experiente, vamos dizer assim. Exatamente. Olha o alvoroço que deu essa última luta que teve aí do Mike Tyson. Que era uma luta de exibição. Mas, cara, ver o Mike Tyson de novo no ringue é uma coisa fantástica. Única. A gente tem a oportunidade de ver grandes capoeiristas jogando até hoje. Olha como que isso é importante. Já imaginou se a gente tivesse um fim de carreira? 36, 40 anos, fulano não joga mais. Olha quanto a gente não ia perder. Né? Nossa, muita coisa. Hoje a gente vê Brasília, Suassuna, esse pessoal tudo dando pernada com 70 e tantos anos de idade. Olha que coisa bonita. Entendeu? Exatamente. Eu vi o Negão Uzenza jogar, que era do Senzala, que a Maíra falou aqui. Cara, lá em Brasília, ele ficou em Brasília uma época. Coisa absurda, cara. O cara fazia coisa absurda com pouco. Ele jogava contigo assim, no meio do... Ele fez uma vez, eu não percebi, mas eu só fiquei sabendo que ele fez aquilo. Eu vi o gesto, não entendi. Moleque, né? Mas depois o mestre Pomo de Ouro explicou. Ele deu uma armada, cuspiu fora da roda, no meio da armada. O cara entrou na vingativa, ele ficou por cima do cara. Que isso? Coisa assim, sabe? Uma coisa absurda. O mestre Risadinha, que era da linhagem do mestre Adilson, é um cara que não treinava capoeira há anos. Todo campeonato que ele ia, ele ganhava. Martelo e tesoura. Martelo e banda, perdão. Perfeito. Tu vacilou, pum. Aí eu, tô sem treinar tem 5 anos, fui lá e ganhei o campeonato. Mas, ó, conhece... e ganhava. Você conhece o mestre Amorim, aqui de Juiz de Fora? Sim. Conheço. Mestre Amorim. Eu vou te falar, pode fazer uma enquete aqui em Juiz de Fora. Procura alguém que jogou com ele e não tomou uma banda. Duvido que você encontra um. Sério? O quê? O tempo pra banda e pra rasteira daquele ali, meu filho, mas não tinha um que ficasse em pé. Mas não tinha um. É dele. Rasteira e banda. É dele. Aquilo ali, você pode ter certeza. Se você jogar com ele e apertar, você pode ganhar. Mas uma você vai levar. Se você tirar o pé do chão, uma você leva. Mas é muito engraçado. Essas peculiaridades é muito interessante que tu vê que quando você tem uma leitura legal, você vê que tem um capoeirista assim, cara, que faz tudo. Mas no fundo não acaba fazendo nada. E o que faz quase nada, ele faz tudo. É que nem um cara que eu não sei se você chegou a conhecer, o Soldado lá de Tocantins, que é do Ceará. Ele morreu de câncer já. Não conheci. Cara, sabe o cara da capoeira básica? Mais básico mesmo. É ginga, 2 pernas. Cara, não tinha um que encontrava aquele homem. Eu prometi ele. Cara, tu vai ver, quando eu te encontrar, eu te acabar de porrada, porque a gente lançou a capoeira de Tocantins com ele. Cara, só não apanhou o esquisito que é mestre dele. E dali é mestre Tabosa ele. Passou o rolo de todo mundo, mas não machucava ninguém. E é da minha idade, da minha época também, ele pouco mais velho do que eu acho, uma graduação a mais. E eu ficamos, ó. Aí depois ficamos sim, uns 10 anos sem se encontrar. Eu falei, e ele tiveram de evangélico. Tava gordinho, eu falei, é hoje. 2 bandas, 3 tesouras, 2 vingativas. Tô caindo até hoje. Voltou pra casa com o bolso cheio. Sacola cheia. Porra, meu. Tô cheio de hematoma. Não acha o cara, meu. Mestre Mudança, pô, esse bobear o mestre Amorim da salta. Salta até hoje. Mestre Amorim, sério? Se botar ele ali, ele salta. O mestre Amorim anda de skate na bananeira. Ele planta bananeira assim e vai andando de skate. Vai embora. Ele faz... É uma figura, assim. Ele é fora de série. O Amorim qual o nome do grupo do mestre Amorim mesmo? O nome do grupo Meia dele? Lua. Meia Lua. Vou te contar a história. Você precisa ter essa informação. Ele é do grupo do mestre João Polêmico. Então, João Polêmico foi professor dele. Que loucura. Eu nunca mais encontrei ele. Eu dava aula em Brasília de 89 até... Não, de 84 até 90 e alguma coisa, quando eu vim para São Paulo. Que era o local que eu dava aula lá, né? E o Amorim apareceu lá uma vez. Ah, sim. Ele sempre rodou muito.
Aí apareceu lá, quem me levou ele voltar de Mineirinho, que mora no estado de Minas Gerais. Nunca mais vi. A Nazildo. Eu tentei as filmagens, ele era muito fã dava muito com o Reinaldo de BH. Um galinho branco forte, jogava uma capoeira pra caramba, alongado pra caramba. E levou o Amorim lá. Pô, eu era recém-contramestre na época. 86, eu não lembro direito. Não faz tempo. E ele falou, pô, aqui, ó, tem muita capoeira boa. Falou um monte assim, pô, que legal. Só que, tipo assim, naquela época que só pernado, não queria tirar foto, tava nem aí, sabe? E era um cara comum também, mas eu achei legal que ele parou, jogou pra caramba lá e falou. Só que eu não lembro se deu rasteiro, acho que me respeitou, não me derrubou, né? Mas ele é terrível nas rasteiras, mas terrível mesmo. Tá nativa ele? Tá nativa? Tá nativa. A gente se encontra sempre. Aqui é uma das grandes referências que eu tenho. Que eu, como eu falei, eu sempre saí muito, né? Sempre saí muito. E o Mestre Amorim é uma das pessoas com quem eu viajo nos últimos tempos, mas com quem eu já estive na capoeira fora de Juiz de Fora inúmeras vezes. Eu saía daqui para os lugares, chegava lá, tô numa roda, quando eu vi, o Mestre Amorim estava lá também. Aí eu ia para um outro lugar, chegava lá, quando eu vi, o Mestre Amorim estava lá também. Ele ia por outros caminhos, mas a gente se encontrava. E era muito legal você ver alguém que é da sua terra, né? Assim, lá jogando capoeira, participando. Eu, particularmente, gosto muito. Você entendeu? Eu gosto de ver a capoeira da minha cidade bem representada. Eu gosto pelos meus, certo? É aquela história, pô. Estamos jogando aqui é uma coisa, mas pô, se for lá para fora, tá comigo. E eu quero ver a minha cidade ser bem representada, né? Mas ele continua na ativa, às vezes a gente tem que pôr freio nele. Ô, mestre, vai mais devagar aí. Porque se deixar, ele vai na pilha de menino mesmo. Ele Qual a idade dele hoje? Nessa Amorim, eu acredito que ele esteja com 57, 58 anos, por aí. Acho que é uma coisa Sério? assim. É. A minha idade, pô. Deve ser. Eu fiz 59. Eu acho que sim. Acho que o Mestre Amorim não fez 60 ainda. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza, não. É, né? Mas que legal, que legal. Uma figuraça. Mas você estava falando a respeito disso, né? Me veio na hora que você estava falando sobre o capoeirista que faz muita coisa e não faz nada, e o outro que faz pouco e acaba fazendo muito, né? Eu sempre falo com os meus alunos, sempre quando eu estou dando uma aula e falando, eu acho que o negócio é o básico, certo? O arroz com feijão é o que faz, Sim. é o que mantém a gente em pé, né? Um básico bem feito Exato. É fundamental. Eu falei, vocês querem uma referência de um capoeirista que você olha ele jogar 50 vezes, e se você olhar 50 vezes, existe um padrão ali naquele jogo, uma tranquilidade, uma qualidade nos movimentos, e que me deixa muito encantado. Mestre Arraia. Mestre Arraia. Adoro o jogo dele. Meu amigo, não falta nada ali. É aquele que você fala assim, pô, não tem nada de mais, não, mas não tem nada de menos. Tem nada de menos. Tá no plumo, né? Tá no plumo, tudo no lugar. Tudo no lugar. Você é fantástico. Ali, o golpe tá certinho, a finalização tá boa, o tempo na entrada, o encaixe, o balanço. E eu acho que isso tem muito a ver com a musicalidade. Ele é muito musical. Toca muito bem, compõe muito bem. Eu acho que ele sente o ritmo do jogo, aquilo que está sendo tocado e cantado, e isso acaba transferindo para a hora de jogar, né? Porque às vezes conexões. Se você não é muito bom no ritmo, na execução, talvez você vá acelerar um pouco na hora de jogar, talvez você vai ficar um pouquinho para trás, ou se você faz mecanicamente, né? Mas ele é um cara que veio de uma escola musical fortíssima, né? Falando do mestre Efraim, estava ali com o mestre Nacional, mestre João, mestre Medeiros. O som, o ritmo que tinha naquele lugar ali, no Quilombo Nagô, era uma coisa fantástica. Ele assimilou muito isso. E é uma capoeira que eu gosto muito, e ali pelo subúrbio do Rio você encontra muita gente desse tipo. São capoeiras diferentes, né? Sim. Belo Horizonte, que é um lugar que eu frequentei muito, né? Eu tenho referências muito grandes na capoeiragem de Belo Horizonte, que é uma capoeira muito diferente também. Bem diferente. Olhar bem diferente, com características próprias que eu admiro muito, que eu acho
acho fantástico, né? O mestre Boca de Peixe, que é meu irmão, né? Um cara Boca de praticamente peixe. 30 anos de amizade que a gente tá junto. Um cara que eu tenho uma admiração Era do tremenda Porto também, né? Foi do Porto de Minas. A origem dele é o Morro de Santana, do mestre Reinaldo, né? Sim. Mestre Rei, que é outra referência Ok. fortíssima, né? Da capoeira. Única, né? É, única. Depois, eles tiveram um período com um grupo chamado Artes das Gerais, que hoje é só o Mestre Museu, mas na época era Mestre Museu, Mestre Nem, Camangula, Mestre Aranha, tinha também o Mestre Marcelinho e outros, e Legal. o Mestre Boca de Peixe, o Mestre Porquinho era dessa turma. E num determinado momento Perfeito. eles foram para o Porto de Minas e passaram uma temporada lá, um pouco menos tempo do que eu fiquei, mas foi uma convivência muito grande e depois mesmo foi uma amizade que perdurou. Mesmo a gente não estando lá no mesmo grupo, a amizade se manteve. Depois a gente começou, eu frequentando direto os eventos lá da companhia, e a gente tem uma relação que extrapola muito o âmbito da capoeira, né? É uma pessoa fora de série, mas os elogios que eu teço a ele como capoeirista não é influenciado por essa amizade que a gente tem fora, não. Ele tem qualidades fantásticas como capoeirista e no modo de conduzir, o modo como ele gosta de ver e de fazer a capoeira, assim como o irmão, né? Porquinho é um cara que tem um trabalho muito sólido na Alemanha, e você vê-lo em ação, comandando, organizando uma roda de capoeira, é algo admirável, sabe? É uma coisa que eu vi poucos. Eu tive uma escola muito boa, não nego, muito pelo contrário, não nego não, reafirmo, né? O Porto de Minas foi o lugar onde eu aprendi a treinar capoeira, aprendi E tem tradição mesmo, né? Tem tradição muito dedicar, antiga. né? Foi uma coisa muito, muito forte para mim, né? O mestre Diltin foi uma referência fundamental, né? Para minha formação, assim, o que eu queria fazer como capoeirista, né? Pela agilidade, a plasticidade, a visão de jogo. Eu não tinha as qualidades físicas que ele tinha, assim, aquela coisa da pessoa mesmo, mas era um espelho que eu fui seguindo, e na minha construção, assim, de jogo de capoeira foi muito importante. E é interessante como que a gente percebe isso, né? O Gavião há pouco tempo falou ali, que poxa, eu vejo em você coisas do meu mestre. Foi o Raico que eu treinei nem tanto tempo, né? Mas se ele vê, é porque existe. E a gente não perde essas coisas assim do nada, né? Mas no caso do Nilton, que foi essa grande referência, quando eu já não estava mais no Porto de Minas, eu coloquei para mim que eu precisava achar um outro viés. Porque se eu não procurasse um outro viés de jogo, não é outra referência, senão eu iria para outro grupo, ia seguir outra coisa. Mas se eu não procurasse ter uma identidade, eu ia ficar na dependência de saber o que ele estava fazendo para eu tentar fazer. Continuar seguindo aquilo ali. Entende? Isso não é saudável. Não é saudável. Então foi extremamente trabalhoso para mim pensar. Eu tive que mudar a minha maneira de treinar. Eu tive que buscar outras coisas, outras possibilidades. Fui testando e deixando que o tempo atuasse. Porque eu nunca gostei de caricatura. Eu não gosto daquela coisa de tentar imitar alguém jogando. Vou jogar igual fulano agora. Não, isso para mim não cabe. Então foi uma coisa que eu tive que ir desenvolvendo aos poucos e achando jeito. Aí quando foi ano retrasado, eu estava no evento do Mestre Fantasma, de formatura do Mestre Fantasma, do exemplo do Mestre Farmácia lá no Rio. Ele estava formando o Mestre Fantasma e o Mestre Niltinho estava lá. E aí foi engraçado, porque embora ele entrou, foi jogar assim, eu sempre frequentei muito o Rio, né? E aí teve uma meia dúzia assim que chegou e falou assim, ih, rapaz, olha lá, ó, caramba, tô lembrando de você jogando aqui, eu sabia. Era isso aí que era assim, né? Porque o meu time não era muito de ir ao Rio, então tinha muita gente lá que tinha visto em vídeo, né? Aqueles VHS, e às vezes eu comentava, mas eles não tinham a visualização dele. Aí viu jogando e falou assim, lá, rapaz, pô, eu falei, ainda vem coisas parecidas, ou seja, tá ali, né? É um negócio inscrito no corpo. Que legal.
você não perde E o Vitinho é tudo, né? excelente capoeirista, né, cara? Isso aí não há o que comentar, né? Dá prazer de vê-lo jogar, né? É uma coisa que é bonito Sim. você ver. Chama muita atenção. E Belo Horizonte, cara, assim, rodas muito boas em Belo Horizonte sempre teve uma energia muito grande. Tem uns lugares assim em Belo Horizonte, assim como no Rio, que são tradicionais, figuras tradicionais. Por exemplo, eu frequentei anos e anos em Belo Horizonte e nunca tive um contato direto com o mestre Dunga. Nunca tive. Nem com o pessoal dele. Olha. Né? Até tive mais contato com ele aqui em Juiz de Fora mesmo, em evento do mestre Amorim. Mas é uma referência muito importante. Se você vê os vídeos do mestre Dunga jogando lá atrás, você fala, caramba, que isso, cara? Um artista. Que habilidade, né? É uma performance. Você falou, de onde saiu isso? Sabe? Exatamente. Ele, né? O movimento da Capoeira Angola de Belo Horizonte é um movimento fortíssimo. Enquanto movimento e de qualidade de capoeiristas também. Né? Sim. Então é um polo irradiador de capoeira muito interessante Belo Horizonte, sabe? Interessante. Eu já vi muito da capoeira de Belo Horizonte. Eu nunca fui tão frequentador, eu tenho mais para dar curso, mas, cara, o que eu já vi no Rio de Janeiro, Brasília, e quando eu estive lá presente, cara, é bem diferenciada. E o legal é isso, né, cara? É a mesma coisa que é diferente. Eu sempre falo com as pessoas que você é único. Por isso que o nome do projeto aqui é Histórias que Encantam, porque a tua história é única. O mestre Coetel Glaucio só existe um. Tanto como entidade física, espiritual, como capoeirista. E produtor de uma história, de conhecimento, de atividade. Você é único. Então, por isso que a tua história, até curadores, porque as pessoas se identificam com ela e compõem toda uma estrutura de conhecimento baseado no que você fala. E, para completar, eu acredito, mestre, que a capoeira é uma manifestação do espírito humano. Entendeu? Acho que independente de tudo que é externo que a gente percebe nela, quando a gente começa a ver a parte subjetiva dela, a parte transcendente dela, a parte que vem de dentro para fora, porque ela mexe muito na gente de dentro para fora. Eu me sinto assim na capoeira. Mexe muito, muito, muito. Isso coloca para fora através de palavras e de linhas. Eu não consigo, talvez, nem botar para fora através de música, nem de toque, nem de jogo, mas a minha identidade na capoeira é isso, é botar no papel o meu sentimento em relação a ela, em relação ao ser humano. E minha busca maior é tentar compreender. Não dá para ser global. Eu acho que a princípio é individual. Não dá, eu estou tentando compor um discurso mais fiel possível que expresse o que é ter uma filosofia de vida baseada na capoeira. Só tem condição de dar algum elemento disso pra gente? Eu quero justificar a filosofia de capoeira na minha vida. Sei. Mestre, eu acho que isso é difícil, né? Até por princípio, né? Você que tem também a formação em filosofia sabe, né? Quantos filósofos houver e a quantos a gente perguntar o que é filosofia, tantas respostas nós teremos, né? Nunca vai ser exatamente a mesma. Não. Mas eu acho que é isso. Você também só pode pensar em formular uma resposta a isso, ou uma teoria, só pode fazer isso quem vive a capoeira. E vive com intensidade, assim como você faz. Então a sua formulação, por princípio, é verdadeira. Porque é o seu olhar, não é? Mas é uma questão de perspectiva, né? Assim, nós podemos olhar para o mesmo objeto, mas pelo fato de nós não ocuparmos o mesmo lugar no espaço, a nossa visão é sempre parcial. E a gente pode complementar. Sabe? Então, por mais que haja alguma divergência em algum ponto, do que A, B ou C falar sobre o que é a capoeira, a gente vai encontrar pontos de convergência. Porque é exatamente isso que eu fico pensando. Hoje, nós acentuamos demais as diferenças. Certo. E a gente acaba de esquecer aquilo que nós temos de semelhança, aquilo que nós temos de convergência. Sabe? A necessidade de despontar, a necessidade de competir, a necessidade de ter uma verdade completa, faz com que a gente queira sempre acentuar a diferença. Né? Nós somos únicos,
mas nós somos incompletos, não é? Assim, o que faz a gente ser pleno é a relação, né? É a relação com o outro que justifica aquilo que a gente faz, a nossa existência e tudo mais. Então, quando você fala assim, poxa, pensar a capoeira enquanto uma filosofia, eu acho que ela não precisa ser uma filosofia pronta e acabada. Se ela for um princípio de vida, eu penso, a minha preocupação maior hoje não é aquilo minha, particular, não estou dizendo que deva ser assim para todo mundo. Não é o que a sociedade tem a oferecer para a capoeira, o que possa ser feito pela capoeira. Pelo contrário, indo na direção do que você falou. Eu penso o que eu, como capoeirista, como eu me posiciono no mundo e como que eu faço para agir no mundo e transformá-lo, certo? Como capoeirista. Assim, eu acho que a capoeira dá elementos a gente para ser crítico, para olhar para as coisas e fazer uma crítica embasada. A gente tem elementos na capoeira, mas isso requer uma profundidade, não é uma coisa da superfície, não. A gente tem que olhar com... Tudo isso que a gente vem falando aqui sobre as viagens, sobre as rodas, sobre o comportamento, sobre saber chegar, saber sair, sobre como lidar com as pessoas. Cara, o mundo hoje é todo esse desencontro, porque falta diálogo, falta conversa. Tem alguma coisa que possibilite mais o diálogo entre pessoas muito diferentes do que a capoeira? Não. Tem gente que, se não for a capoeira, você não ia andar nem na mesma calçada. E, no entanto, na capoeira a gente se encontra e está junto. Não é verdade? Exatamente. Essas são coisas assim que me faz parar para pensar que a capoeira é uma coisa de um potencial gigantesco que compete a gente se qualificar cada vez mais, qualificar no sentido de pensá-la, para poder encontrar as respostas que a gente procura, sabe? Eu vejo na capoeira essa possibilidade e é o caminho que eu estou seguindo, sabe? Eu, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer definição, eu sou capoeirista. E é através da capoeira que eu vou... É minha lente de aumento. Eu jogo a capoeira na frente ali para enxergar uma situação e estou tentando buscar resposta através dela. Tem outros instrumentais? Tem, lógico. Sabe? Eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, mas o meu carro-chefe continua sendo a capoeira. E eu admiro muito quem tem essa ousadia. Você falou, pô, eu estou pensando uma filosofia a partir da capoeira. Por que não? Por que não, né? Por que não? Não é? Exatamente. Só um comentário. O mestre Kiko, aqui de Juiz de Fora, mandou um abraço aí, dando os parabéns pela live. Opa! Ele foi um parceiro aí de um grande tempo no programa aqui na Prefeitura Municipal que nós trabalhamos. Ele é de uma família de capoeiristas. Eu estava falando do mestre Amorim. Aqui em Juiz de Fora a gente tem o mestre Gato, que é uma figura ímpar, por quem eu tenho um carinho muito grande, porque ele me conhece desde que eu era garoto, né? Garoto mesmo, me viu crescer. Quando ele me conheceu, eu era mais novo do que são as minhas filhas hoje. E ele tem uma família de capoeiristas que não é algo muito comum, né? Ele tem... Não, isso é fantástico. Os 3 filhos, ele tem um filho que é mestre, tem outros 2 filhos, é um contramestre e uma contramestre. Todos eles atuam na capoeira, todos eles ensinam. E ele tem um espaço dele lá que já tem mais de 30 anos. É uma história que não é muito comum. A gente, sabe, eu observando assim, pensando de relance, eu não conto uma história parecida com essa não, sabe? Eu acho que é muito mérito dele, pela personalidade, o jeito dele de ser uma pessoa assim. Se você falar comigo assim, fulano se desentendeu lá com o mestre Gato, eu vou falar, ele tá errado, tá? Porque para você poder se desentender com o mestre Gato, você tem que estar muito enfesado, cara. Tem que estar, porque ele é de uma paz assim impressionante, cara. Como ele está sempre com um astral, sempre tranquilo, sempre com um sorriso no rosto. Eu acho isso muito legal, uma pessoa admirável. Legal. Eu tive com esse gato uma vez, mas não pude conhecer ele tão bem, porque sabe como é que é evento? Ô, meu tudo bom, para tirar foto, tchau. E não dá para parar para conversar, lamentavelmente. Mas eu vou convidar ele para a gente conversar aqui. Convida sim, pô, vale a pena.
Mestre Mudança saiu aí. Um Com abraço, certeza. mestre. Maravilha. Para concluir, mestre, só para poder terminar de fazer a finalização da live, eu acho que a capoeira, a gente compreendendo os atributos que ela consiste para melhorar a minha qualidade de vida, a minha compreensão do mundo e do universo, eu posso agregar esses elementos, porque são pessoais, entendeu? Para compor a minha filosofia de vida. E fazendo uma analogia, a biologia mostra claramente que cada célula do meu corpo tem uma individualidade. Eu tenho bilhões de células, e cada um com sua própria individualidade. Isso é extraordinário. Então, eu tenho 5 bilhões de adelmos entre mim. E esses micros adelmos têm a sua própria personalidade, eu não penso como minha mente pensa. Um reage como eu reajo. Um colabora com o outro, que criou as moléculas, que criou o corpo, os tecidos, os órgãos, e todos trabalham. A sincronia é tanto, você pisar num prego, o corpo todo se retrai. Tudo conectado. Então, acho que a capoeira também é muito isso. Cada um cria a sua realidade baseado na sua cultura, na sua compreensão, nos atributos que ele capta da capoeira, que são valores, né? E tem muitos valores na capoeira, tem valores admiráveis, entendeu? Aí, com isso aí, ele acaba compondo, até da forma intuitiva, e sem muita consciência algumas vezes, uma filosofia de vida, entendeu? Que vai levar ele para um caminho específico. Porque não dá para falar que toda filosofia leva para o bem. A filosofia é amiga do conhecimento. Mas que tipo de conhecimento eu estou inserido? Que tipo de cultura eu estou inserido? Entende? Então tem que ver isso. Acho que a autorreflexão, o autoconhecimento, sim, a leva você para o caminho do bem baseado, anexado a uma filosofia forte. Faz até elementos da capoeira. Agora, tem filosofias que são destrutivas, né? E sabe disso. Então, eu acho que a capoeira... Mas a capoeira em si, ela é mais produtiva, ela é mais benéfica. Eu sempre falo, pessoal, é impossível uma pessoa chegar perto da capoeira, estar na capoeira e não se tornar melhor. Aí uma vez um rapaz conectou, mestre, aquele fulano de tal ali é mestre capoeira, mas ele bebe e fuma. Aí eu falei, mas imagina ele sem capoeira. Tava morto. Entendeu? Não, eu acho... beber e fumar, tá, depende muito do peso que você dá para isso, né? Numa escala de valores. Eu tendo a concordar com o que você fala, mestre, porque a gente tem que... O uso das palavras, ele é um negócio complicado, né? E muito. Muitas vezes, quando a gente fala em filosofia, eu posso pensar somente a filosofia acadêmica, né? Aquela investigação rigorosa sobre questões muito profundas, né? Mas a gente tem um uso mais popular do termo, né? Você fala uma filosofia de vida, que é um certo modo de estar no mundo, que eu acho que, sim, de fato, existe. Você falou sobre a questão das células, né? Eu gosto muito do mestre, né, americano Muniz Sodré, dos escritos dele, né? E ele fala uma parte do livro dele, até aquele sobre o mestre Bimba. Ó, o mestre Gilmar, obrigado, mestre. Grande Gilmar, tá correndo essa hora. Tá assistindo live correndo ele. Pois é, ele corre tanto, mas não corre do meu lado, não. Já tem não sei quanto tempo que ele mora aqui em Juiz de Fora, mas eu não encontro com ele, não. Ele só corre. Ele passa direto. Ele corre pra... Acho que ele nem corre pro lado daqui onde eu moro, não. Ele tá correndo de mim, eu acho. Mas aí, o Muniz Sodré, ele tem um trecho que ele fala sobre Fernando Pessoa, né, e um pensamento muito interessante. E ele fala algo assim, tudo que em mim sente, pensa. Como? Tudo que em mim sente, pensa. A gente tem a ideia de centrar tudo no cérebro, né? Assim, é só o cérebro, é só o cérebro, é o cérebro. Então, o nosso corpo todo, de algum modo, pensa, né? Ele sente. E na capoeira a gente percebe muito isso, né? A capoeira é um negócio que a gente... O nosso corpo, ele fica muito ativo, muito conectado com tudo. Né? E hoje a gente tem outros caminhos. A gente sai um pouco daquela ideia eurocentrada, daquela ideia do pensamento ocidental da Grécia, e a gente pode pensar outras coisas, né? Estava até procurando aqui. Esse livro aqui é fantástico.
Qual é? Pri, Pensar na Go. pensar na Go. Opa, Isso. Do Muniz Sodré. do Muniz. Eu tô lendo ele. E a gente pensa que existem outras formas de existência, né? Outras culturas que não são antropocêntricas, de colocar o homem no centro, como ele sendo o Perfeito. que determina tudo. Nós fazemos parte de um todo, e nós somos uma parte, eu não digo irrelevante, mas nós não somos tão importantes quanto a gente pensa, né? E tá aí o coronavírus para mostrar, né? O tamanho da nossa fragilidade. E aí, poxa, onde entra a capoeira nisso? Nesse momento de paradigma, foi quando começou a nossa conversa, falou, nós estamos num momento de paradigma. E aí, quem somos Exato. nós no meio dessa confusão? O que a gente tem a dizer? O que a gente tem a propor? Ou nós vamos ficar aí, sabe, igual o barco à deriva, esperando para ver para onde vão nos jogar? Eu acho que essa sua ousadia de pensar a partir da capoeira é fundamental, e todos nós deveríamos fazer isso, sabe? Pensar a partir da capoeira e propor. Eu acho que é muito importante nesse momento. Ainda mais no momento que a capoeira está no mundo inteiro. Exatamente. É porque também, veja só, a ânsia de procurar identidade, antes de procurar um porto seguro, antes de procurar eu me conduzir para uma finalidade específica que me traga um bom resultado para a minha vida, que tem a ver com as questões materiais, com as questões ideológicas também, com a minha felicidade pessoal, tem muita gente que está à deriva, porque não tem onde jogar sua âncora, onde não tem se aportar. E a gente tem a capoeira, entendeu? Porque ela transcende exatamente tudo, todo esse aspecto externo. O externo, na verdade, é uma exemplificação da ponta do iceberg, onde está tudo submergido, todos os valores dela. Se você se aprofunda nela, você capta para você elementos de vitalidade, de concepção, de conhecimento, de capacidade, de vida, de ideologia, de tudo. E você começa a preencher as lacunas vazias da sua vida. E você se torna pleno. Baseado em quê? Baseado na tua própria capacidade de entender o mundo, pô. Você pode ser um cara ignorante. Quem é ignorante? Que ignora alguns assuntos, como eu. Tem vários assuntos que eu sou ignorante. Eu não entendo. Alguns que eu entendo mais ou menos, outros entendo com mais profundidade. Entende? Então eu pego o que eu sei, a minha visão de mundo, preencho com o que a capoeira tem me dado. Baseado em quê? Que os mestres falaram, que os mestres deixaram, na literatura, no comportamento dos mestres, como eles venceram. Por exemplo, olha a visão empreendedora do mestre Bimba. Ele não teve tanto sucesso no final da vida, mas ele teve uma projeção enorme da vida dele. Olha a projeção ideológica, filosófica do mestre Pastinha. Porque o mestre Bimba era um fazedor. Ele fazia. Ele não falava tanto. O mestre Pastinha, ele falava mais do que fazia. Por isso que ele criou toda a ideologia. Ele fazia muito, entendeu? Principalmente fora da roda, dos bastidores. Tem toda a história por trás disso aí. Então, agregar isso aí, compor uma filosofia de vida e tiveram sucesso. Eles tiveram sucesso. Ah, mas no final da vida morreram na miséria. Consequência da vida, tipo assim, Salomão, está na Bíblia, que é o homem mais sábio que existiu e tudo mais lá. Todo mundo, quem lê a história dele, ele começou assim maravilhosamente bem e acabou na miséria quase. Por quê? Porque ele teve intimidade com mulheres que não são da tribo deles e começaram a influenciar internamente ele para a intimidade contra o Deus que ele acreditava. É bíblico isso. Então ele foi próspero e não finalizou a vida como ele começou. O mestre Bimba foi próspero. Ele não teve a condição de ter uma vida plena no final da vida dele. Mas quem deixou o legado igual o mestre Bimba? Me fala quem foi. E são uma... Nós desfrutamos desse legado até hoje. E tem coisas que escapam ao nosso controle, né? Então a gente tem que pensar a sociedade, né? O modelo de sociedade vigente, ele em nada contribui para que através da capoeira a gente seja bem sucedido. Porque a ideia de sucesso pressupõe
ganho financeiro, aquisição de coisa, ter várias coisas, né? E Exatamente. muito mais do que o ser. Então, veja bem, a gente trabalha num limite muito tênue, né? Que nós fazemos uma coisa que é extremamente prazerosa, mas que nos coloca em risco permanente com relação a isso. Não é? Exatamente. Então, talvez hoje seja muito mais fácil atuar em qualquer outra coisa aí só para dizer assim, estou ganhando a vida e jogar capoeira só para o lazer, do que se decidir a se dedicar somente à capoeira. Né? São modos de estar na capoeira. É o que eu estou dizendo. Nós vivemos dentro de um sistema que ele não permite a gente fruir da vida aquilo que a gente quer. Né? Estar sempre onde a gente quer, fazer as coisas que a gente deseja. Mas a capoeira nos permite algum equilíbrio, né? Nesse sentido, a gente não pirar. Acho que tem muita gente que está desequilibrada, no sentido de não ter, vamos dizer assim, tranquilidade, serenidade para lidar com os problemas. Né? E a capoeira ela nos ajuda muito. Eu falo para você que a capoeira já me trouxe serenidade em momentos extremamente difíceis. Ela conseguiu me desligar de problemas que tiravam o meu sono, tiravam o meu apetite, me deixavam extremamente mal. Mas quando eu estava na capoeira, eu me senti muito bem. Então a minha relação com a capoeira tem muito a ver com isso. Certo? Uma conexão que eu consigo ter comigo mesmo, o sentido que eu encontro naquilo que eu estou fazendo. Né? E isso tem a ver lá com aquele início que eu estava quando eu te contei da história. De treinar muito sozinho, de estar muito ali. Então, de algum modo, a capoeira sempre teve um momento que é de um autoconhecimento, mas autoconhecimento mesmo. Sabe? É você fazer um movimento e perceber aquele movimento no seu corpo. Não é o movimento que eu faço para você esquivar, ou o movimento que eu faço para te atingir, não. É o movimento que eu faço para me conhecer o meu limite. Você entende? Então, isso até hoje é muito vivo em mim. É muito forte. Não é? Então, isso é a capoeira que permite, cara. É a capoeira que dá essa possibilidade e me equilibra. Eu te falo que hoje eu atuo muito menos diretamente ali na capoeira, nas aulas, mas a capoeira está sempre na perspectiva, sabe? Se não da prática, do pensamento, e isso é fundamental para mim. Sem ela, acho que vai tudo para água abaixo. Isso é inteligência emocional, né? Totalmente. Mestre, para finalizar, queria fazer 3 perguntas para o senhor, tá? Aí depois eu faço minhas últimas considerações e o senhor fecha a live, tá bom? Tira tudo. Tira o nome, tira teu RG, tira a tua capacidade de ser professor de filosofia em escola, faculdade, onde você atua. Tira a sua graduação, sua corda, tira a capoeira do seu corpo, abre tudo, na sua essência. Quem é que mora dentro do senhor? Quem é o Glaucio? Cara, eu sou o filho da Vandinha. É o quê? Eu sou o filho da Vandinha. Minha mãe tinha esse apelido. Eu falo isso com muita sinceridade. Semana passada eu tive numa escola para resolver umas coisas, conversando com uma diretora, e eu notei que eu vi alguma coisa nela, e aí num momento ela tirou a máscara, que ela tinha oferecido um café, aí eu olhei pelo nome, eu falei, Regina, você morou no Bonfim? Ela falou assim, ué, quem é você? Ela falou, tira a máscara. Eu fui, tirei a máscara, ela falou assim, o filho da Vandinha. É uma coisa que eu escuto muito pouco, e que eu vou sentir muita saudade o dia que não tiver as pessoas mais velhas para falar. Assim, eu tenho Fantástico. Isso é muito importante para mim, você entendeu? Antes de qualquer coisa, a pessoa de quem eu vim, que foi a minha referência principal na vida, é tudo. Então, se você tirar tudo, o mais importante fica, que é a minha mãe. Parabéns, mestre, parabéns, muito bom. Isso é muito interessante, isso é muito bom mesmo. Mestre, o que o senhor espera da capoeira? Complicado, né? Olha, eu não vou dizer assim o que eu espero da capoeira. Eu não vejo a capoeira num lugar ideal. O que eu estou dizendo lugar ideal? Eu não vejo a capoeira como uma entidade metafísica fora da gente. Acho que a capoeira é aquilo que a gente faz. Né?
O que eu espero mesmo é que as pessoas continuem vendo sentido em ser capoeirista. Se a gente ver sentido em ser capoeirista, o resto a gente dá jeito. Maravilha, fantástico. É a palavra do filósofo, né? Mestre, o que o senhor pode oferecer para a capoeira? É bem específica essa pergunta. O meu melhor. O seu melhor. Eu nunca vou fazer menos do que isso. Eu posso errar, eu posso não fazer a coisa certa, pode não ser o melhor para aquele momento, mas eu vou estar sempre fazendo o meu melhor. Sempre. Maravilha. Maravilha. Meu querido, eu te agradeço. Você é uma pessoa que tem meu respeito e é uma coisa gratuita. E você, onde eu vejo você, eu vejo equilíbrio. Entendeu? Apesar de não te conhecer tão bem quanto eu poderia te conhecer, e te frequentar também, a geografia não permite, e outras circunstâncias também não permitem, né? Tá sempre junto. Mas eu vejo equilíbrio. A palavra que me simboliza muito o mestre Coitel Glaucio é equilíbrio. Tanto no comportamento fora da roda, quanto dentro da roda. Isso me traz, assim, um motivo de admiração muito grande. Entendeu? Chega até a querer ser parecido. Porque a gente acaba... Eu encontrei minha identidade. A gente gosta de agregar outras coisas mais. E você é uma das pessoas que eu queria agregar alguma coisa em mim para eu me tornar uma pessoa melhor, tanto dentro ou fora da roda. Então, tenho uma admiração, estou feliz pra caramba pela live de hoje, tudo que o senhor nos ensinou, o conhecimento, muito bem pontuado, e realmente deixou quem assistiu e quem vai assistir vai encontrar realmente várias conexões para si próprio. Porque a capoeira é como o senhor falou, né? Eu acredito na entidade transcendental da capoeira quando se junta essas realidades individuais. Aí compõe um tecido. Tá. Nesse sentido que eu falo. Entendi, claro. Acompanha a molécula, várias células acompanham a molécula. Entendi. Entendeu? E isso é muito importante. Então, eu acredito que as pessoas encontrem conexões no seu discurso, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Te agradeço muito, estou muito feliz, espero poder te ver de verdade, logo, logo te abraçar, te apertar sua mão e sem máscara, por favor. Encerra a live, mestre. Mestre, eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. Eu me sinto muito, muito bem na sua presença também. Tenho uma admiração muito grande. O papo é bom exatamente por conta disso. Isso aqui é como o jogo de capoeira, né? O jogo, para ser bom, ambos têm que contribuir para isso, não é? Então, se a coisa que fluiu legal é exatamente porque da sua parte também vem uma qualidade muito grande que permite com que a gente construa alguma coisa juntos, né? Mandar um grande abraço aí pro mestre do Zulu, Marcelo Faustino de Paula. Eu falei uma das melhores lives. Eu vou falar uma das melhores vozes que tem na capoeira. E esse rapaz cantando é um negócio que arrepia a gente. Sério? Marcelo Faustino de Paula. Opa, vou anotar o nome dele. Vive na França. Anota, bate um papo com ele, que é uma pessoa fantástica, né? A Pri também tá aí, a Pri. A Pri tá aí. Ela sabe que eu também sou fã dela, né? Ela falou que é fã do mestre. É maravilhosa. Isso aí a gente empatou, porque eu também sou fã dessa moça. Ela é uma pessoa fora de série. É fantástica ela. E assim, só mesmo agradeço a todo mundo, porque eu falo que o melhor de tudo na capoeira, que eu mais me orgulho e eu sou grato à capoeira, é exatamente as pessoas que eu pude conhecer, com quem eu posso conviver. Isso foi o maior presente que eu tive. Minha vida seria muito mais pobre se eu não tivesse a capoeira, não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci, com quem de quem eu privo amizade. Isso mesmo é fantástico e o senhor faz parte disso, mestre. Tá? Muito obrigado. Obrigadão, querido. Um beijão no coração. Aí, Rafinha. Valeu, Rafinha. Valeu, Pri. Valeu todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Depois o mestre Coité vai responder alguma pergunta referente a ele na live, tá ok? Vai ficar disponibilizada lá no Facebook. Pessoal, muito obrigado. Bom final de semana, mestre. Honra.